E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar na aula de hoje sobre duração dos contratos administrativos. Esse tema da duração é muito relevante porque recebe tratamento amplo dentro da Lei Geral de Licitações. E, de maneira geral, nós precisamos enxergar a determinação de duração dos contratos na sua relação com valores e princípios gerais da administração pública. O que eu quero dizer com isso é que, dentro do direito público, não é aceitável que a administração que a administração firme vínculos contratuais de prazo indeterminado, ou seja, sem a previsão de uma duração. E a razão para que se impeça a administração de fechar contratos com prazo indeterminado é simples. Nós sabemos que os contratos envolvem recursos financeiros muito elevados e, portanto, a administração pública tem que zelar para que esses recursos financeiros não sejam direcionados única e exclusivamente a um único agente econômico. Então, fixar prazos, em última instância, é garantir que o maior número de agentes econômicos possam desfrutar de contratos administrativos, possam celebrar contratos administrativos. E também eu diria que essa fixação de prazos de duração dos contratos tem uma relação, portanto, com a ideia de Estado republicano, com a ideia de um Estado de todos, tá certo? Um outro aspecto que deve ser discutido aqui, que deve ser ressaltado, é que essa duração limitada tem uma necessária relação com o planejamento financeiro e orçamentário. O Estado tem que se planejar anualmente e também em termos plurianuais para saber aquilo que arrecadará e aquilo que gastará. E, obviamente, é preciso que se analisem os gastos também com a contratação pública. Então, os contratos têm que ter um prazo, não é, bem definido, até para que nós façamos essa compatibilização com a legislação de direito financeiro. Bom, dentro da Lei de Licitações e Contratos, nós temos regras gerais sobre esse assunto e também temos uma série de prazos específicos. Vejam, a duração, em termos gerais, deve ser sempre prevista no edital, a não ser necessariamente que o contrato venha a ser de execução imediata. Então vejam, se a administração celebra um contrato de fornecimento de bens e a empresa contratada ou o profissional contratado entrega aqueles bens em uma única data, em um único momento, não há necessidade de se falar de duração necessariamente. No entanto, há vários contratos que são contínuos, que envolvem inúmeras prestações, que envolvem inúmeras entregas, que envolvem uma obra complexa. Então, a regra geral é que para os contratos nós tenhamos a duração definida em edital, tá certo? Outra coisa, essa duração não deve ser fixada de maneira aleatória. É fundamental que a duração tenha uma relação com a disponibilidade de recursos financeiros, ou seja, com a disponibilidade de créditos orçamentários. A administração não pode celebrar um contrato por 3 anos sem ter créditos para que custeie esse contrato ao longo dos 3 anos, no nosso exemplo. Outra coisa, se o contrato superar um exercício financeiro, também será fundamental que os gastos que esse contrato envolverá sejam compatibilizados com o planejamento plurianual. Aliás, eu vou chamar a atenção aqui para uma norma prevista no artigo 106 da Lei de Licitações, que é muito interessante, muito peculiar e que diz respeito a esses contratos de vigência plurianual. O artigo 106 permite à administração pública, sem ônus, quando não dispuser mais de crédito orçamentário ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem, realizar a extinção do vínculo contratual, desde que naturalmente respeite alguns limites temporais que estão previstos na Lei de Licitações. Então vejam que interessante, há uma hipótese excepcional de extinção por falta de crédito orçamentário desses contratos plurianuais lá no artigo 106. Depois dê uma olhadinha, porque essa é uma norma muito interessante da Lei 14.133. Além disso, a Lei de Licitações traz também um rol de prazos específicos. Vejam,
Eu diria que o prazo hoje, diferentemente do que nós tínhamos na legislação passada, é de até 5 anos. A regra geral é que os contratos perdurem por até 5 anos, sobretudo naqueles casos de serviços e fornecimentos contínuos, nos casos de aluguel de equipamentos e também na utilização de programas de informática. Então a administração pode escolher fazer um contrato de alguns meses, de 1 ano, de 2, de 3, até 5 anos, tá? Então o limite geral, 5 anos. No artigo 106 existe claramente essa previsão. Agora, há prazos diferenciados para outros tipos de contratos. Vejam, para os contratos de serviços e fornecimentos contínuos, é possível que se preveja um prazo de até 10 anos, desde que haja previsão no edital e se comprove que há vantajosidade em utilizar um prazo mais alargado, ou seja, que há vantajosidade em se utilizar o prazo de 10 anos e não o prazo de 5 anos. Outra norma interessante. A lei diz que os contratos que gerem receitas e os contratos de eficiência podem durar até 10 anos, se não houver previsão de investimento, e podem durar até 35 anos, caso esses contratos prevejam investimentos. Vejam que coisa interessante. Hoje a lei de licitações prevê prazos extremamente amplos para os contratos instrumentais. A legislação passada não chegava a essa duração tão ampla. Então nós temos aqui hoje na legislação prazos que são semelhantes até mesmo àqueles prazos dos contratos de concessão, que são contratos longuíssimos, não é? Então, prazo máximo aqui na lei para contratos de eficiência e contratos que gerem receitas é de até 35 anos se houver investimento. E também a lei fala de contratos de operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação, prevendo para eles um prazo de até 15 anos. Bom, pessoal, eu também queria destacar nessa aula um pouco o tema dos contratos de escopo. Esse tema já era muito discutido na jurisprudência, inclusive na jurisprudência dos tribunais de contas, mas nós não tínhamos um tratamento claro na legislação. A Lei 14.133, a nossa nova Lei de Licitações e Contratos, trata, porém, do assunto e fez bem ao tratar desse assunto, prevendo que o prazo de vigência desses contratos de escopo será automaticamente prorrogado quando o objeto não for concluído no período firmado. Vocês podem me perguntar, bom, mas afinal, o que é esse contrato de escopo? Bom, contrato de escopo nada mais é que um contrato que prevê um objetivo final definido. Por exemplo, um contrato para a construção da ponte. O que interessa é esse resultado final, que é a ponte construída, ou um edifício construído. Então, não interessa exatamente todas aquelas etapas intermediárias, não interessa exatamente só as etapas intermediárias que o contrato envolve. Interessa, principalmente, a ponte construída, o edifício construído. Então, vejam, esses contratos têm um objetivo muito preciso, muito claro e, portanto, pode ser, até pela complexidade de muitos contratos, que esse objetivo não seja atingido no prazo. E aí vem o artigo 111 dizendo que o prazo será automaticamente prorrogado até que o objeto seja concluído, tá certo? E a lei, vejam só, o artigo 111 não prevê esse prazo máximo. Ela não diz qual seria esse prazo máximo dos contratos de escopo, de modo que eles podem ser renovados, a princípio, de maneira indefinida. O que a lei diz é que se o atraso nesses contratos de escopo decorrer de culpa do contratado, obviamente ele será constituído em mora e também se sujeitará às sanções administrativas previstas na lei, sem prejuízo, a depender de uma análise de conveniência e oportunidade, também de consequências da extinção do contrato pela administração pública. Para fechar aqui nossa aula, vou falar um pouquinho também de prorrogação automática de contratos. Há muitas situações em que o contrato administrativo é impedido por fato de terceiros ou por fato da própria administração pública contratante, ou é paralisado por determinação da administração, ou suspenso. Enfim, há várias situações que impedem que o cronograma de execução do contrato, originariamente elaborado, seja cumprido. Então, nessas situações de impedimento, de ordem de paralisação ou de suspensão do contrato, o artigo 115 afirma que o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo da paralisação, da suspensão ou do impedimento.
Vejam, se essa situação ocorrer por mais de um mês, aí nós temos uma novidade interessante. A administração deverá divulgar na internet e também no local da obra que está paralisada ou que está suspensa, um aviso público indicando qual é o motivo daquela paralisação, daquela suspensão e qual é a previsão de reinício. Então vejam que esse artigo 115, quando trata de suspensão de contratos, de paralisação de contratos, é muito importante, principalmente para aqueles contratos de obras. Nós sempre vemos aí no Brasil, em vários municípios, em várias cidades, várias obras públicas paralisadas, várias obras públicas que não estão em execução, não terminam. Então, o que a lei de licitações diz é que o poder público tem um dever de colocar um aviso, não apenas na internet, mas também no local da obra, que é objeto do contrato, dizendo qual é o motivo daquela suspensão, daquela paralisação, por que aquela obra final não está em andamento e também deve a administração dizer qual é a previsão para o reinício da execução daquele contrato. Tá certo? Então, com isso, nós fechamos esse panorama da norma, ou melhor, das normas sobre duração de contratos na lei de licitações. Até a próxima.